Boa noite, galerinha. Estamos retornando às aulas. Estou eu aqui de novo, com vocês para ministrar mais uma disciplina. Dessa vez, a disciplina vai ser Clínica Cirúrgica. A ementa dessa disciplina é composta por organização e estrutura e funcionamento de um centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica e unidade de internação cirúrgica. Cuidados de enfermagem em pré-operatórios gerais e específicos, técnicas básicas de preparo físico do paciente no pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, processos de trabalho em centros cirúrgicos, técnicas de manuseio de material e instrumental cirúrgico estéril, que significa o quê? Material limpo, material que não entrou em contato com o paciente e nenhum outro ambiente contaminado, e o material contaminado, que é aquele material que está com prazo de validade vencido, ou que já entrou em contato com o paciente, ou que está exposto em um ambiente lá por muito tempo. Então, esse material ele é considerado contaminado. Técnicas de posicionamento correto no leito e na mesa de operação, proteção de membros e tronco do cliente/paciente, mudança de decúbito e outras que visem a segurança e o conforto e ainda evitem complicações ou sequelas. Procedimentos indicados para cirurgias contaminadas antes, durante e após o ato cirúrgico, desconforto e complicações no pós-operatório, como sinais, que é aquilo que a gente pode ver, e sintomas é aquilo que o paciente refere para nós profissionais, e os cuidados de enfermagem. Centros de material e esterilização, organização, estrutura e funcionamento, normas técnicas de descontaminação, limpeza, preparo, desinfecção, esterilização, manuseio e estocagem de materiais, métodos de esterilização, funcionamento de equipamentos de esterilização, de ação química e física, protocolos técnicos e manuseios, princípios ativos dos produtos químicos e preparos de soluções, validação dos métodos de introdução. O centro cirúrgico é o setor no qual são realizadas intervenções cirúrgicas, com uma estrutura complexa, planejada e equipamentos de tecnologia avançada com segmentos de requisitos para a prática da cirurgia. O centro cirúrgico visa atender uma resolução de intercorrências cirúrgicas, mas para tal é necessário atender a 3 pontos básicos: a experiência do cirurgião, a qualidade da equipe cirúrgica, da enfermagem, do anestesista e etc. E a estrutura da sala. Para trabalhar nesse setor, no centro cirúrgico, os profissionais eles precisam ser treinados, e precisam estar preparados para as intercorrências que irão surgir nesse setor. Jamais eles vão pegar uma pessoa recém-formada, e aí colocar no centro cirúrgico sem habilidade nenhuma. Eles vão sim pegar pessoas novas, para atuar nesse setor, mas antes disso eles vão treinar, capacitar para estar atuando de forma segura. Classificação de áreas hospitalares. As áreas hospitalares apresentam características típicas especiais com fins lucrativos. Os fatores de risco mais comuns em seu ambiente são os agentes biológicos, físicos e químicos. O ambiente hospitalar requer limpeza de todas as suas áreas e superfícies. Em um ambiente, a quantidade e o tipo de micro-organismos presentes estão relacionados a fatores como o número de pessoas, a quantidade de atividade e de umidade local, a presença de matéria orgânica para o crescimento bacteriano e a taxa pela qual micro-organismos são suspensos no ar, são removidos, sendo que a disposição de micro-organismos
é maior em superfícies horizontais que verticais e menor em superfícies lisas, paredes e tetos. Segundo o risco potencial de aquisição de infecções, as áreas hospitalares são classificadas em críticas, semicríticas e não críticas. As áreas críticas são aquelas que oferecem o risco potencial para o paciente adquirir uma infecção, seja devido aos procedimentos realizados, seja pela imunodepressão do paciente que as ocupa, seja devido à manipulação de materiais infectantes, seja devido às particularidades que aí se desenvolvem. Dentre elas, destacam-se as salas cirúrgicas, antessalas de retirada de material e seus expurgos, as salas de recuperação pós-anestésica, os quartos de pacientes da UTI, os quartos de pacientes em isolamento, os quartos intensivos das enfermarias de emergência, clínica cirúrgica e pronto-socorro. Áreas semicríticas são todas aquelas ocupadas por pacientes de doenças não infecciosas e doenças infecciosas não transmissíveis, como o Hamburgo, por exemplo. Áreas não críticas são todas as áreas hospitalares que teoricamente não apresentam risco de transmissão de infecção. São as áreas não ocupadas por paciente ou cujo acesso lhe é vedado, como o serviço de administração hospitalar, manutenção, vestiários e sanitários públicos, depósitos em geral e almoxarifado. Vamos ver, existem 3 tipos de áreas, que é crítica, não crítica e semicrítica. O ambiente hospitalar ele já é adaptado, planejado de uma forma segura para que tenha uma descontaminação, uma limpeza segura para que não traga dano para os pacientes e outros usuários que fazem parte do serviço. Localização do centro cirúrgico. A unidade de centro cirúrgico deve ocupar uma área independente da circulação geral, livre do trânsito de pessoas e materiais estranhos ao serviço e com o mínimo de ruído possível, possibilitando o acesso livre e fácil de pacientes vindo das unidades de internação, pronto-socorro e UTI. A estrutura física são considerados essenciais os elementos descritos a seguir. E uma das primeiras coisas que devem conter no centro cirúrgico é o vestuário masculino e feminino e deve estar localizado na entrada do centro cirúrgico, de modo que os profissionais e outras pessoas que venham da área de circulação externa tenham acesso apenas ao setor após a troca de roupa. O vestuário deve conter também armários para guardar pertences dos usuários e sanitários anexos com lavabos e chuveiros. Sala administrativa é o local destinado ao controle administrativo da unidade, concentrado a chefia de enfermagem e a secretaria. Sala de enfermagem, secretaria, é o local em que se tem o controle da unidade e onde são elaboradas as escalas cirúrgicas, onde se encontra a administração e a chefia de enfermagem. Área de recepção do paciente é a área reservada para recepcionar e transferir o paciente da maca até a mesa cirúrgica. Sala de espera é a área destinada aos familiares ou acompanhantes do paciente enquanto aguardam o término da cirurgia e alta da sala de recuperação pós-anestésica. Esse ambiente deve ser promovido de poltronas e sanitário. Localização do centro cirúrgico. Sala de espera. É a área destinada aos familiares ou acompanhantes do paciente, enquanto aguardam o término da cirurgia e a alta da sala de recuperação pós-anestésica. Esse ambiente deve ser promovido de poltronas e sanitários. Área de escovação e lavabos. Prevê-se um lavabo com 2 torneiras para cada 2 salas de cirurgia. As torneiras devem ser munidas de características especiais que tornem
possível abri-las e fechá-las sem um contato manual. Os tanques devem ser instalados em uma altura de mais ou menos 90 centímetros, para favorecer a mecânica corporal no ato da escovação. O local deve dispor de escovas e soluções antissépticas. Pesquisar esse tipo de escovação e essa pia, esse tipo de pia de torneira, e essa torneira ela deve ser fechada com o pé, certo? Ela tem tipo um pedalzinho que fica no chão, que você consegue abrir e fechar ela com o pé, certo? Vocês podem ver aí na internet, né, pesquisar esse tipo de pia, né, que é usado, né, e a escovação no centro cirúrgico. Nós vamos ver isso na prática também, certo? Essa disciplina vai ter uma carga horária, né, assim que retornar às aulas presenciais, para que vocês possam vivenciar esse momento na prática, ver na prática como é feita essa escovação, como é feita essa lavagem das mãos antes de adentrar na sala de cirurgia. E a finalidade deste é justamente, né, evitar a contaminação do ambiente onde se é localizado a sala de cirurgia ou pré-operatório ou pós-operatório, que são ambientes considerados limpos, né? Então, precisa realmente que as pessoas que transitam nesse ambiente passem por todo aquele processo que acabou de ser citado anteriormente. É a área destinada à realização de intervenção cirúrgica. Preconizam-se 2 salas para cada 50 leitos não especificados, ou para cada 15 leitos cirúrgicos para facilitar o funcionamento. Devem ser respeitados os requisitos a seguir. O tamanho da sala cirúrgica em metros quadrados varia de acordo com a especialidade a que é destinada. A sala cirúrgica mais funcional é a retangular, pois oferece melhor aproveitamento do espaço, mas pode ser circular ou quadrada. Exemplos de cirurgias: hemiorrafia e tireoidectomia. A área mínima proposta é de 25 metros quadrados. Para as salas destinadas a cirurgias especializadas, as mínimas propostas são de 36 metros. Paredes devem ser os cantos arredondados em todas as junções, com a finalidade de facilitar a limpeza. Devem ser revestidas de material resistente, mas que proporcione superfícies lisas e lavável. Esse material deve fornecer a diminuição de ruídos externos. A cor deve ser neutra, suave e repousante. O piso desse local é obrigatório que seja de material condutivo, por causa da associação de substâncias anestésicas inflamáveis com oxigênio ou hidróxido de nitroso, ou seja, deve ser bom condutor de eletricidade. Deve ser também de material resistente ao uso de água e soluções desinfetantes e possuir superfícies lisas e de fácil. As portas devem ser amplas para facilitar a passagem de macas e equipamentos cirúrgicos, cordiças para evitar o movimento de ar, revestidas de material lavável de cor neutra. Devem ainda possuir proteção a fim de prevenir danos por possíveis esbarrões de macas. Precisam também ser promovidas de visor, facilitando a visualização do interior da sala sem a necessidade de abri-las durante o ato cirúrgico. As janelas devem ser localizadas de modo a permitir a entrada de luz natural em todo o ambiente, promovidas de vidro fosco e ser lacradas com persianas recobertas por vidros, possibilitando a limpeza.
A iluminação artificial da sala de cirurgia é realizada por intermédio da luz geral de teto, com lâmpada fluorescente e luz direta. Os focos permitem a luminosidade ideal em todo o campo operatório, garantem a ausência de sombra e a alta naturalidade da cor dos tecidos. Os tipos de focos são fixos ou central, auxiliar e frontal. O ar-condicionado deve promover a remoção do ar ambiente sem produzir correntezas, remover as impurezas e gases de ar e proporcionar temperatura e umidade adequada ao ambiente. Isso contribui para a diminuição dos riscos de infecção da ferida operatória, considerando a renovação do ar, no qual pode ser suspenso bactérias, partículas, além dos gases e vapores. Sistema do ar-condicionado. As instalações elétricas. As tomadas devem ser localizadas a 1 centímetro do piso, sendo necessário um sistema de aterramento para prevenir o choque e queimaduras do paciente e na equipe. Sala para a guarda de medicamentos e materiais descartáveis. Farmácia satélite é o local reservado para armazenar medicamentos diversos, soros, soluções anestésicas e materiais descartáveis, como seringas, agulhas, luvas. Sala para a guarda de aparelhos e equipamentos. Área destinada à guarda dos aparelhos que, no momento, não estão em uso, como bisturi elétrico, aspirador portátil, focos auxiliares, unidade móvel de radiografia e outros. Armazena também equipamentos como suporte de soro, talas para imobilização e diversos tipos de colchins e outros. Sala de guarda de material de anestesia. Neste local são guardados os aparelhos de anestesia, bem como as bandejas prontas para o uso dos diversos tipos de anestesia. Sala para estocagem de material. É a área onde se armazena o material esterilizado, como pacotes de roupas, compressas, gases, caixas de instrumentais e outros. Sala de depósito de cilindros de gases. O que é cilindro de gás? É o oxigênio, tá certo? É o cilindro de oxigênio. É local destinado à guarda de cilindros de oxigênio e hidróxido nitroso, mesmo que o sistema de distribuição seja centralizado, seja fixo, seja uma tubulação fixa na parede. Tem que ter um local onde é estocado esses cilindros de oxigênio. Rouparia é a área destinada a armazenar roupa de uso na unidade, como lençóis das mesas cirúrgicas e outros. Sala ou laboratório de anatomia patológica é a área que é destinada à realização de exames anatopatológicos específicos e rápidos. Essa sala pode ser dispensada quando o laboratório estiver nas proximidades do centro cirúrgico. Laboratório para a revelação de chapas. Radiografia é a área utilizada para revelar radiografias, mas também pode ser dispensada quando a unidade de radiologia estiver situada. Sala para o material de limpeza é o local destinado a receber e lavar os materiais utilizados nas cirurgias. Sala de estar para funcionários, local de repouso dos funcionários. Conforto médico e da equipe é a área destinada a lanches rápidos para toda a equipe, a fim de evitar que